Olá, olha eu aqui mais uma vez para contar um pouco da minha história, do que Deus tem feito comigo. Bem, gente, na última filmagem eu contei um pouco como foi a minha conversão. E nessa eu vou falar como tem sido. Eu digo a vocês que não tem sido fácil. Foram muitas descobertas. Quando eu me converti, eu comecei a fazer cursos, né, na igreja. Comecei a fazer escola bíblica, discipulado. Comecei a trabalhar em alguns ministérios da igreja. Ministérios esses como teatro, aconselhamento, visita às casas. E comecei a trabalhar na igreja e correr atrás do conhecimento daquilo que eu não tinha. Eu sempre ouvi falar, mas eu não tinha o conhecimento. E eu queria muito conhecer, na verdade, tudo aquilo que falavam para mim. Eu queria realmente ter a certeza que aquilo era o que eu queria. Então eu comecei a buscar. Todos os cultos eu estava na igreja. E dentre uma das minhas escolas bíblicas, eu paguei falando sobre missão. E aquilo começou a bater forte dentro de mim. Eu trabalhava nessa época, eu tinha um trabalho muito bom, onde eu recebia razoavelmente bem, né? Tinha meu carro, morava ainda com a minha mãe. E comecei a ter no coração essa vontade de fazer missão, né? De estudar mais profundo a palavra. Então eu comecei a ter algumas dificuldades. Eu fui despedida do trabalho que eu tinha, onde eu ganhava muito bem. Fiz uma pequena cirurgia. Com alguns dias de cirurgia eu fui trabalhar em uma escola que ainda estava recém-formada, né? A escola estava crescendo ainda. E eu fui, meu salário reduziu bastante, né? Então eu ganhava razoavelmente bem e eu acabei ganhando, vamos dizer, o equivalente ao salário mínimo. Então para mim aquilo foi uma queda, né? E ainda não tinha curso superior. Fui fazer um curso superior. E quando eu terminei meu curso superior, eu cheguei até a diretora da escola onde eu trabalhava e pedi uma oportunidade para ir para a sala de aula. Enquanto isso, eu estava em todos os ministérios trabalhando. Sempre vem aquelas dificuldades, né? E aquele tempo para mim estava muito difícil. E eu tinha pedido aumento de salário e ali eu não consegui aquele aumento e teve uma oportunidade de eu viajar. Então uma amiga minha que mora fora já havia vindo várias vezes e tinha me convidado para ir morar com ela, né? Tentar uma oportunidade. Só que eu não tinha mais condições porque o local onde eu trabalhava não me dava condições. E eu lembro que uma colega trabalhava em outra escola e ela conseguiu para mim uma vaga nessa outra escola. E aí eu fui trabalhar nessa escola, passei um tempo lá e recebi de um nada, eu não sei como, né? Eu recebi um FGTS que tinha lá do meu primeiro emprego, e guardei aquele FGTS, né? Aquele valor que eu tinha recebido.
a escola que eu estava trabalhando, né, a segunda escola, não estava indo muito bem. E aí eu voltei para a primeira escola me chamou de volta, eu voltei. E voltei na mesma expectativa do ganhar pouco. E eu não queria aquilo para mim, eu queria algo melhor. E eu comecei a orar a Deus, porque nas condições humanas eu não tinha a mínima condição de sair do Brasil. Eu não tinha dinheiro. Tinha que tirar passaporte, tinha que comprar a passagem, tinha que comprar roupa, porque o país era muito frio. E eu disse: Senhor, meu coração deseja muito ir, mas eu só vou se o Senhor permitir. E certo dia eu fui visitar a igreja onde um primo meu é pastor, a igreja Betel, no Hernani Sátero. E quando eu estava visitando aquela igreja, era um culto de oração. E no culto de oração Deus levantou a missionária Tânia, né? Nesse período eu não conhecia muito bem ela, e disse para mim, né, que não era a hora de eu partir, que Deus estava preparando tudo, que eu iria, mas que eu iria voltar. Isso foi no meio do ano de 2005. E quando foi em janeiro de 2006, eu olhei para o céu e disse: Senhor, eu não posso mais ficar aqui. Eu preciso tentar lá fora, me dar condições. E ali Deus abriu as portas. Eu ganhei mala, ganhei roupa. Gente, até o dinheiro da passagem foi depositado na minha conta. Sabe, eu ganhei tudo que eu precisava para ir. O dinheiro do passaporte, tudo. E ali eu telefonei para minha amiga, eu digo: eu posso ir? Você ainda me aceita na sua casa? E ali ela disse: sim, claro que eu aceito. Só que eu não sabia nada de inglês, nada de espanhol, nada, de outra língua. Então eu tinha uma colega de trabalho que era professora de inglês, e ali eu conversei com ela e perguntei se ela podia me dar algumas aulas de inglês, e ali ela disse que daria, deu o seu valor, e eu comecei a fazer aula de inglês com ela. E foram apenas, eu creio, 2 meses no máximo, né? E com a cara e a coragem eu peguei eu fui, comprei minha passagem, comprei para sair. Eu moro em João Pessoa, e comprei para sair do Recife, porque era mais barato, né? E o voo seria direto. E quando eu chego em Recife, a agência não tinha me dado a passagem, só tinha me dado uma folha de ofício. E lá no aeroporto, a empresa a qual eu iria viajar não aceitou o meu embarque com aquela folha de ofício, com os dados apenas. E eu, muito triste, naquele dia não parti. E eu lembro como hoje, quando meu primo olhou para mim e disse: é porque Deus não quer que você vá. E eu olhei para ele e disse: Ele quer que eu vá. Porque se ele não quisesse que eu fosse, ele não tinha preparado tudo. Então eu voltei para João Pessoa, procurei a agência me passou uma outra passagem. E eu digo sempre que foi tudo mover de Deus. Porque Deus, ele é onisciente, onipresente, ele sabe todas as coisas. Eu não sei o que me esperava lá naqueles dias, mas Deus, ele sabe. Então Deus fez com que naquele dia eu não chegasse até ali, naquele país. E aí, no
No meio do caminho passei várias horas em São Paulo esperando por outro voo na conexão. De São Paulo eu fui para a França, gente, sem falar nada de inglês. Eu cheguei lá e uma brasileira olhou para mim e disse: "Você sabia que é muito difícil a gente passar pela França? A gente tem que tirar todos os pertences que nós temos para passar." E eu digo: "Senhor, se o Senhor me enviou até aqui, não vai ser agora que eu vou voltar." E ali eu continuei. E passei o tempo necessário naquele aeroporto. E eu digo: como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou saber onde é o meu portão de embarque? O aeroporto da França é enorme, gente, enorme. Que eu tive que pegar, inclusive, um ônibus e um pequeno, como se fosse um trem, um metrô, algo assim, para chegar lá onde eu iria desembarcar. Então eu procurei alguém que falasse espanhol e essa pessoa, mesmo sabendo pouco de espanhol, tentou falar, né? Eu falei que só falava português e ela tentou pelo espanhol, pelo pouco que ela sabia me ajudar. E um rapaz que não falava, só falava inglês e francês, ouviu eu tentando, ele pegou a minha passagem e me levou até o portão de embarque. Ele me deixou no portão de embarque, que era muito longe de onde eu estava. Mas como eu disse, Deus estava comigo naquele lugar. Não tinha como nada dar errado. Passei pelos portões sem precisar tirar sapato, sem precisar tirar nada. Inclusive eu achei um momento, Deus é tão lindo, que teve um momento que um dos responsáveis, né, para deixar os imigrantes passar, quando ele pegou o meu passaporte, que ele viu que eu era brasileira, ele até falou assim: "Ah, Brasil, Pelé." E eu, Pelé. Então assim, eu via Deus, né, movendo o ambiente, né, e era muito lindo, muito lindo. E aí eu cheguei lá na Dinamarca, minhas amigas estavam lá me esperando no aeroporto e lá eu só poderia ficar na verdade a gente não precisa de visto para entrar na Europa, então eu só poderia ficar 3 meses, era o que eu poderia ficar lá. E eu sempre orei a Deus e disse: Senhor, eu não quero ficar ilegal, eu não quero ficar ilegal. Nunca foi aquilo que eu desejei, ficar ilegal em qualquer um país. Então eu fiquei ali e por um tempo, e conheci o país, passeei com a minha amiga e em determinado momento ela perguntou se eu queria ficar e eu disse a ela que eu queria se tivesse uma oportunidade. E aí ela tinha conhecido um visto que se dá até hoje lá fora, que era para eu ficar como au pair. Então eu ficaria com uma família e iria aprender os costumes e a língua do país. Só que para isso teria um teste de inglês. E como era que eu iria fazer esse teste de inglês se eu não sabia falar inglês? E aí o que é que acontece? Eu espero esse visto vir. E minha passagem vence e o visto não veio. E eu disse: Senhor, eu não vou, eu vou ficar e eu vou esperar a tua provisão. Gente, eu comecei a estudar inglês através de cursos de DVD, na verdade era fita cassete na época. Comecei a estudar com livros e eu comecei a estudar, né? Com medo dessa entrevista. Com uma semana após a minha passagem vencer, chega para mim o meu visto confirmado para eu passar 1 ano na Dinamarca. Gente, e não precisou de entrevista. Eu simplesmente fui com a minha amiga
até o local onde eu precisava pegar a documentação, e ali eles colocaram um selo de permanência de 1 ano no meu passaporte. E sem entrevista nenhuma, gente. Foi muito lindo. Mas eu continuo isso na próxima, tá? Fiquem com Deus.